Ricardo Serrão Santos é investigador na Universidade dos Açores, é também deputado ao Parlamento Europeu. O mar tornou-se um tema na crista da onda das discussões políticas, nas discussões em geral. O mar profundo, será que também estamos a mergulhar no mar profundo? Bom, eu gostava que o mar tivesse mais na crista da onda do que realmente está. De facto, a sociedade há outros problemas que interessam mais. E, enquanto em Portugal, de facto, que é um povo com uma tradição marítima e que já desde pelo menos os anos 90 vem procurando, de facto, criar uma nova dimensão para o país, para a economia do país, para o sentimento do país relacionado com o mar e que vai buscar também a sua história, mas que quer levá-lo, de facto, mais à frente e pô-lo nas grandes linhas de interesse do século XXI. Eu vejo uma sociedade, de facto, que está desperta para o mar, interessada pelo mar. Mas isso muitas vezes não se encontra nos interiores da Europa, não se encontra nos interiores da Ásia, não se encontra nos interiores de muitas regiões, mesmo nos interiores dos Estados Unidos. E às vezes vejo que muita gente não se importa pelo mar, quanto mais pelo mar profundo. Tem colocado as questões do mar na agenda do Parlamento Europeu. Sente que entre os eurodeputados há esse interesse? Eu tenho, como outros eurodeputados, obviamente, estão vocacionados e muito interessados nas questões marítimas. Nós hoje temos também na Europa o que se chama uma estratégia para o crescimento azul e para a economia azul e, portanto, são aspectos que estão, de facto, na agenda. Mas eu acho que é preciso um esforço maior, porque comparado com outros assuntos, ainda não colou com aquilo que eu desejaria e a forma como eu desejaria que colasse. Mas, obviamente, eu tenho também aqui um defeito, que é a minha origem de pessoa que durante mais de 30 anos, quase, trabalhou em ciências do mar e nos domínios marítimos e que também viveu sempre nos Açores e dá uma importância muito específica, não só ao mar, como ao mar profundo. Mas esta sensibilidade e este interesse tem que ser despertado a todos os níveis da sociedade, porque no caminho que nós levamos atualmente, que a nossa sociedade do século XXI leva com as crises ambientais com que despertamos, a sustentabilidade dos oceanos é fundamental para a salvaguarda do planeta. Temos, em fundo, uma imagem do Projeto Sofia, justamente conhecimento para a gestão do ambiente marinho, ou seja, o desenvolvimento da literacia sobre o mar. Imagino que para si é uma evidência de que é uma prioridade esta. Não, é fundamental. É uma das prioridades, não é a prioridade, mas é uma das grandes prioridades, porque ainda existe pouca informação, pouca adesão, ou pouca em relação àquilo que deveria haver, o que eu desejaria que houvesse, em relação aos grandes assuntos dos oceanos. Estávamos há pouco a falar do oceano profundo. É o mar profundo, no fim de contas, o que nos traz aqui este simpósio sobre que até cerca do metade do século XIX era considerado como vazio, completamente vazio. E é impressionante que entramos no século XX com perspectivas de que, não sendo vazio, é inexpugnável. E é imenso e que nada o pode afetar. E quando nós damos pelo mar profundo, do ponto de vista científico, do ponto de vista com melhores observações e melhores dados, vemos que ele já estava profundamente afetado em alguns sítios pela atividade humana e pela exploração humana. E pela exploração e pela poluição humana. Lembre-se que no século XX considerava-se que mandar depósitos radioativos para o fundo do mar não era mau. E houve engenheiros e diretores de grandes instituições científicas, que chegaram a propor depositar no fundo do mar reatores marítimos para provocar o upwelling para melhorar a produtividade. Está a ver onde é que está? Vamos daqui a instantes aos lixos marinhos para já. O European Marine Board, uma organização transeuropeia que agrega agências, redes ligadas à investigação marinha, entendeu
trazer a este simpósio sobre Mar Profundo, trazer um position paper, uma posição sobre o Mar Profundo. Nem vou perguntar o que é que acha sobre esta posição, porque está na origem da redação deste documento. De certo modo, eu fui durante vários anos o delegado nacional da FCT. A FCT é sócia, membro, fundador do European Marine Board, fui vice-presidente do Marine Board até maio passado, ou março passado, e de facto foi em 2012 que fui eu que levei essa proposta ao European Marine Board de constituir um grupo de trabalho para produzir um position paper, que é o nome que se dá dentro do European Marine Board a estes relatórios, sobre o mar profundo, nas novas dimensões societais e económicas. E o que é essencial saber desse position paper? Esse position paper é um position paper longo, que faz de facto uma revisão de todos os aspectos relacionados com a investigação científica a todos os níveis, com a economia do mar e com a governação do mar, e que dá, pois, pistas relativamente às áreas que a Europa deverá conduzir para a investigação, para apoiar a investigação científica do mar. Que é uma prioridade. Será talvez prioridade. O tema número 1 deste position paper, a necessidade de investir em investigação. Investir em investigação. Ou seja, o European Marine Board também tem uma missão, que é dar orientações para a sociedade, por assim dizer, para as administrações europeias e também para a Comissão Europeia, das linhas estratégicas de investigação tecnológicas, científicas, e este grupo, que eu acho que foi muito bem constituído, porque tem capacitação de vários domínios científicos, biológicos, domínios científicos, geológicos, domínios científicos, químicos, domínios económicos, domínios da comunicação, domínios da biotecnologia, domínios da governação, ou seja, do direito. E, portanto, de facto, é um grupo multidisciplinar, e quando falamos em apoiar a investigação, tanto da investigação na área da economia, como, por exemplo, na área da química, ou na área da tecnologia, ou até do direito. Pode estar subentendido que a área da economia, da exploração económica, a economia azul, pode estar a avançar depressa demais em relação à investigação? É isso que este relatório também diz, precisamos de conhecer, e quando não conhecemos, obviamente... Por acaso disso parar um pouco para investigar. E eu tenho também levantado muito esta questão, também no Parlamento Europeu, dos limites do crescimento azul. Eu, por exemplo, não considero o alargamento do canal de Suez uma questão de crescimento azul, porque, quer dizer, é um crescimento azul, mas não é, eventualmente vai criar mais perturbação, de facto, nos ambientes e no próprio Mediterrâneo e no Mar Vermelho. E, portanto, aqui nós temos, ainda que, deixe-me dizer que a estratégia para o crescimento azul tem muitas referências à questão da sustentabilidade. E, portanto, a própria estratégia que saiu da União Europeia marca limites. E também define a necessidade de se conhecer antes de se exagerar, por exemplo. Acho que o facto da Comissão Europeia, mesmo já no 7º Programa Quadro, haver grandes projetos europeus dedicados à exploração de recursos minerais, um deles que eventualmente estará aqui nesta conferência, que é o MIDAS, mostra que há uma preocupação grande em conhecer os limites que devem ser postos aos impactos da exploração dos minérios. Eu, pessoalmente, penso que estamos num período, estamos num momento em que não precisamos dos minerais do mar profundo. Mas o que acontece é que estamos a produzir tecnologia, temos a tecnologia, a capacidade financeira, e apesar de não serem necessários, vamos fazer porque podemos, tecnologicamente. A posição política do Estado português parece-lhe estar no bom sentido no âmbito europeu, ou seja, Portugal está a ser uma locomotiva Sim, eu acho que... Não, está. E eu lembro que mesmo a Estratégia Nacional para os Oceanos, que foi publicada em 2004, mas que foi iniciada com os seus trabalhos antes, foi precursora no âmbito da Europa, não só da União Europeia, mas da Europa.
E algumas das medidas e o esforço que tem sido feito não só para a extensão da plataforma continental, mas todos os instrumentos que lhe vêm associados jurídicos e para a proteção dos fundos marinhos, acho que são de facto muito importantes. Estamos a abrir bons caminhos. Nós estamos a abrir bons caminhos. Uma questão lateral em relação ao Mar Profundo, outra que também se cruza com ele. No Parlamento Europeu coordenou uma reunião sobre lixos marinhos. É outra preocupação? Sim, tudo. Pois, claro, a questão dos lixos marinhos e dos plásticos marinhos são uma preocupação que nós devemos O que é que há a fazer? Muito forte. Olha, temos que apostar para já numa economia circular. Temos que apostar definitivamente em menos lixo. Porque o que acontece nos oceanos é que os oceanos estão neste momento a ser depósito de cerca de 10% dos lixos que são produzidos em terra, porque o mar não produz plásticos, não é? E de plásticos, queria dizer, mas imagina o impacto que está a ter em terra, porque os 90%, os outros porcentos estão, de facto, em terra, mas são 10%, que, aliás... Mas cada vez mais o mar é a nossa terra. Não, a importância do mar para o planeta todo é que é fundamental. Isto é que é fundamental. Nós não vamos construir cidades no fundo dos oceanos, mas são os oceanos que, de facto, permitem que as nossas cidades existam e que nós continuemos a viver no nosso espaço terrestre. Nós não nos vamos, enquanto Homo sapiens, não nos vamos transformar em mamíferos marinhos, não é? E, portanto, vamos ter que viver em terra. Há aqueles que dizem que nós podemos viver nos outros planetas, e esse aí é um conflito grande. Está a trazer para o seu discurso a etologia que tanto lhe interessa. Tem à sua espera uma reunião do European Marine Board, precisamente aqui neste simpósio sobre o Mar Profundo. Muito obrigado por ter vindo a este projeto, Sofia. Obrigado.